Olá, no programa OAB na TV de hoje vamos conversar com o ex-presidente da subseção, Dr. Luiz Fernando Moleri. Dr. Moleri foi presidente na gestão de 1991 e 1992. Vamos falar sobre a profissão, contextualizar um pouco sobre a história da subseção mais antiga do estado e muitas curiosidades sobre a advocacia de Itajaí na época. Além de acompanhar o programa na TV Câmara, você pode assistir as entrevistas completas em nossas redes sociais e no canal do YouTube da OAB Itajaí. E acesse também os nossos canais de comunicação. A OAB está no Facebook e no Instagram. Olá, doutor Luiz Fernando, obrigada pela participação no programa OAB na TV. Meus cumprimentos e meus agradecimentos pela oportunidade. Especialmente gostaria aqui de estender um agradecimento à atual diretoria da OAB, na pessoa do seu presidente, Dr. Renato, da secretária, doutora Kathleen, que nos possibilitaram, estar aqui hoje conversando um pouco sobre a nossa trajetória na OAB e um pouco da experiência, principalmente, porque foram aí praticamente 15 anos participando efetivamente da vida oabiana. Agora eu vou aproveitar a sua presença e falando, o senhor mencionou aí na questão da experiência, deve ter muita história para contar para a gente, para compartilhar com quem nos assiste agora. Eu queria entender aí que o senhor explicasse, contasse para a gente como é que começou a sua trajetória dentro da advocacia, o que levou o senhor a ser um profissional, um advogado? Bom, na época, e aí já vão alguns anos, nós não tínhamos muita opção aqui em Itajaí. Tínhamos a faculdade de filosofia, história, geografia, e quando surgiu a faculdade de Direito, no início dos anos 70, foi a possibilidade de muitas pessoas que saiu do científico ou do técnico em contabilidade cursar uma outra faculdade. E esta faculdade de Direito, ela abria muitos horizontes. E assim, naturalmente, a minha vocação não era ser advogado. Me permite aqui dizer, a minha vocação era ser aviador. Me sentia realizado quando podia entrar num avião, numa aeronave. Mas, diante da dificuldade, fui cursar Direito e me empolguei. Gostei, me formei em 75 e logo depois começamos a luta na advocacia. Então, estamos já há alguns anos nessa batalha, nessa luta. E assim foi o começo. O senhor falou lá em 75, então o senhor se formou logo, já abriu o seu escritório? Não. No primeiro momento havia certas dificuldades, a gente fazia, vamos dizer, um pouco do nosso trabalho que nós tínhamos numa empresa e algumas atividades paralelas. Mas chega um momento que você tem que decidir, ou lá ou cá. Ou cá, com certeza. E aí eu fiz uma reflexão, pensando. Bom, estudei quantos anos para chegar até obter o título de bacharel em Direito e o registro na OAB, com o título de advogado. É essa a profissão que eu tenho que seguir. E aí, em 79, que eu me dediquei, passei a dedicar-me de vez à advocacia. Então, eu tenho um marco que foi... 79. Janeiro de 79, eu tomei a decisão. Vou ser advogado. E então, o senhor, de 79 até agora, acompanhou uma boa trajetória, avanços, problemáticas. O senhor consegue pontuar para a gente, dentro desse período de 79 até agora, quais foram os principais avanços dentro da advocacia em Itajaí? Eu posso lhe dizer que não só em Itajaí, vamos colocar em termos de estado, não tem dúvida alguma que a tecnologia, a internet, facilitou sobremaneira. Vou dar um exemplo simples. Naquela época, todo o trabalho era feito à máquina de escrever. Aliás, quando eu comecei, era o começo da máquina elétrica. Então, o trabalho era todo a máquina de escrever, As diligências que eram feitas nos fóruns, a gente tinha que ir pessoalmente, quer dizer, a advocacia era realmente um ato heróico na época. Hoje você faz tudo do escritório. Então, qual eram as nossas maiores dificuldades? Era justamente a locomoção. Vamos dizer, eu tinha uma ação em Blumenau. Tinha que recolher uma diligência. Eu tinha que ir a Blumenau.
Aí conseguimos depois amenizar um pouco de tal forma, através de convênio da OAB com o Banco Estatal da época, o BESC, que essa guia pudesse ser recolhida em Itajaí. Então já foi um grande avanço. E todo outro um processo que foi se desenvolvendo, mas isto graças ao quê? À luta dos advogados da OAB, né? Porque o objetivo maior era facilitar a vida do advogado. Então nós temos inúmeros exemplos, né, em que realmente através da atuação do advogado, da participação efetiva da OAB, pudesse melhorar as condições de advocacia. Na nossa cidade especificamente, nós tínhamos na época um fórum já ultrapassado, acanhado. E qual foi o grande desafio? Uma luta para termos um novo fórum, novas varas, né? Enfim, dar mais condições ao exercício da advocacia e também atender os anseios da sociedade. Porque com o advento da Constituição de 88, praticamente todo cidadão brasileiro hoje bate a porta, desde então a porta da justiça. E a demanda é muito grande. E a estrutura do judiciário, na época, não atendia a esta demanda. E pouco a pouco foram melhorando, e hoje nós temos, não vou dizer que é o melhores dos mundos, mas com o avanço da tecnologia, hoje os procedimentos adotados veio a facilitar sobremaneira o exercício da profissão. O senhor pontua essa questão da tecnologia, né, não só em Itajaí, mas também no nosso estado, acaba também avançando a nível nacional. Mas fora essa questão da tecnologia, que outro ponto, quando a gente fala em Brasil, na área de advocacia, o senhor, né, pontua como um avanço importante para a área? A própria modernização da legislação, né? O que nós tínhamos na época? Um código de processo civil já um pouco ultrapassado. Então, em 73, entrou em vigor um novo Código de Processo Civil, que foi um grande avanço. E pouco a pouco, né, com leis especiais, foram se aprimorando os procedimentos. E agora, mais recentemente, tivemos um novo Código de Processo Civil que veio, né, trazer ao advogado, possibilitar ao advogado, não só o advogado, mas o próprio judiciário, né? Porque um dos grandes problemas que nós tínhamos, era a falta de magistrados, a estrutura arcaica dos cartórios, né? Falta de material humano devidamente preparado. Então nós tínhamos toda uma problemática dentro do judiciário. Não adiantava somente olhar o lado da advocacia, tinha que ver o lado do judiciário. Aí eu quero fazer aqui uma ressalva importante, que quando participávamos do Conselho Estadual da OAB, né, houve todo um trabalho junto à presidência do tribunal e à corregedoria para que se criasse condições de que os processos fluíssem mais rapidamente. Só que nós temos uma realidade que não podemos ignorar, que é a grande demanda, né? Tá? Então hoje nós temos aí, estatisticamente, milhares de processos. E um juiz, um magistrado, ele não tem condições de dar a vazão necessária. Mas eu posso lhe assim assegurar que as modificações na legislação foram fundamentais para dar um pouco mais de agilidade aos processos. Doutor Moleri, não pude deixar de observar, né, logo no começo aqui do seu agradecimento na participação aqui do nosso programa, uma certa emoção quando fala da OAB, né? Percebi aí nos seus olhos, talvez eu vá mexer com algumas lembranças agora aí com o senhor. O que significou, né, para o senhor ser presidente da subseção de Itajaí? Bom, na época, Itajaí tinha um grupo reduzido de advogados. Quando a gente, recém-formado, que vem com toda aquela força, aquela garra, né, tá? A gente enfrenta barreiras. E eu sempre fui taxado de um advogado lutador, mais de garra, de luta. E na época a gente foi ocupando um espaço. E os veteranos, sentindo que já estavam ficando meio fora do contexto, permitiram que a gente, né, entrasse no seu núcleo, que era um núcleo meio fechado. E aqui eu quero fazer uma referência muito gratificante a algumas personalidades da época. O Dr. Dagoberto Cabral, que foi presidente da OAB, o Dr. Egídio Guerni,
falecido Dr. Pedro Antônio Severino, né, que em determinado momento me chamaram para a OAB e me disseram assim, ó, você vai ser presidente. Como quem diz. Toma, agora é contigo. E aí a gente começou a participar dos pleitos. E na época eram pleitos disputadíssimos. Eu me lembro que numa primeira eleição que participamos tinha 3 chapas. Formada cada chapa por 4 integrantes. E a peculiaridade da época era que poderia ser eleito presidente de uma chapa, o vice de outra, o secretário de outra. Então era bem liberal o processo de escolha. Só que não era muito conveniente, né? Então, na verdade, o pessoal votava no presidente e seguia, né, os seus companheiros. Então foi um momento em que aqueles advogados da época que eu acabei de citar, né, nos motivaram, nos incentivaram. E depois que você entra na OAB, eu vou usar uma frase que um presidente da OAB de Santa Catarina, doutor Amaury João Ferreira, que eu tive o prazer de participar das 2 gestões dele como secretário, disse, a OAB é uma cachaça. Depois que você começa a tomar, você não para mais. Tá? Só que tem que escolher um momento para parar. Né? Então a gente também tem um ciclo, né? Para saber quando é que deve parar, por quê? Tem aqueles que estão vindo, né? Tá? Para renovar, né? Como aconteceu quando o senhor mencionou na época e depois para que ela se renove também. Então, só para resumir, de 85 a 2000 foram 15 anos participando continuamente de pleito, de eleições, né? Isso nos deu um pouco de experiência e também de relacionamento não só com os advogados, mas com o judiciário também. Doutor, nós vamos a um breve intervalo, já já a gente volta falando um pouquinho mais sobre as curiosidades da advocacia em Itajaí. Hoje recebemos o ex-presidente da subseção, doutor Luiz Fernando Moleri. Doutor, falando aí da década de 1990, quando o senhor foi eleito presidente da OAB, a diretoria era composta por o senhor, o doutor Mário César, o doutor Wolfram e o doutor Gaspar Laus. Como era representar a advocacia em Itajaí lá em 90? Olha, já deu um breve relato anteriormente, né? Primeiramente, era uma grande responsabilidade, né? Tá? Porque a OAB é vista na sociedade, né, em todos os segmentos, como uma instituição de credibilidade, uma instituição séria. Né? Basta ver que quando houveram os movimentos de impeachment, a OAB sempre esteve à frente. Na Constituinte de 88, a OAB sempre foi ouvida. Então, mesmo localmente, a OAB tinha um papel importante. Então, na época, nós tínhamos um grande desafio, e vou lhe relatar, quando estava em discussão a Lei Orgânica Municipal. Porque tivemos primeiro a Constituição Federal de 88, depois a Constituição Estadual, e em seguida os municípios passaram a aprovar, a debater, e aí a OAB entrou, tivemos participações bastante efetivas. O presidente, só me permite, da época da Câmara de Vereadores, era um advogado, doutor Manuel Conceição, conhecido por Nelinho. Vice-presidente, coincidentemente, era um parente meu, um primo, Marcos José Moleri. Então, a OAB teve uma participação na Lei Orgânica Municipal. E em outros movimentos, né, aqui da cidade, que o objetivo da OAB, pelo menos na nossa gestão, era também abrir a OAB para a sociedade. E aqui me permite trazer uma situação. Quando foi aprovado a Lei 8.088, o Código de Defesa do Consumidor, nós começamos a fazer palestras na OAB para toda a comunidade, principalmente para os comerciantes, porque era uma lei nova, uma lei moderna, né, e que vinha ao encontro dos interesses da sociedade. Então, nós começamos também a abrir espaço para a sociedade participar. Depois veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também abrimos espaço na OAB para debater, discutir, né? São instrumentos, são leis importantes na sociedade brasileira. Então era um grande desafio, porque nós não poderíamos decepcionar os anteriores, que eram pessoas de grande renome assim, na nossa comunidade, e tínhamos a grande missão de fazer alguma coisa e também
né, possibilitar que outros viessem para dar continuidade a todo um trabalho que resulta no que temos hoje, numa OAB forte, cada vez mais participativa, né, com assim, deliberações, decisões do seu conselho que têm um reflexo de uma forma direta ou indireta na sociedade. O senhor pontuou algumas vezes na nossa conversa nessa preocupação, né, da aproximação da OAB com a comunidade, da abertura de espaço, né, para que o advogado profissional pudesse levar a informação. Quando o senhor foi presidente da OAB naquela época, esses eram alguns dos problemas enfrentados, né, esse acesso à comunidade, ou teriam outros também para a gente citar? Não, tínhamos também, mas o que eu poderia mais colocar com ênfase? A dificuldade do acesso ao judiciário, né? Então nós precisávamos fazer com que o judiciário, principalmente após a Constituição de 88, se tornasse mais acessível e efetivo. E não é só ter acesso, precisamos ter efetividade. E aí qual era a nossa grande luta? Que Itajaí fosse dotada de novas varas, tá? Nós tínhamos na época 2 varas cíveis, lutamos para que viesse mais uma vara civil. A Justiça Federal para Itajaí, nós não tínhamos Justiça Federal aqui. A vara federal era em Blumenau e não se concebia a nossa cidade, com a importância socioeconômica, não ter vara federal. Então foram instaladas primeiramente uma e em seguida outra. Justiça do Trabalho, nós não tínhamos um foro trabalhista. Uma vara do trabalho funcionava num determinado local, a outra no outro local. Isso era totalmente inviável para o advogado. Então, através de trabalhos persistentes, de lutas, não só aqui da subseção, mas em parceria com a seccional, conseguiu-se construir um fórum trabalhista, que hoje funciona na Avenida José Siqueira, ali é a Avenida das Palmeiras, né? E hoje somos 3 varas trabalhistas. Então foram lutas que tivemos na época para dar melhores condições da sociedade, né, buscar os seus direitos no judiciário. Como é que era o trabalho, né, na justiça nessa década de 90? É claro que o senhor mencionou, né, que não tinha essa vara, precisava de uma outra, as varas ficavam em locais que não eram de fácil acesso rápido, né, para a cidade de Itajaí. O senhor tem como lembrança da década de 90, como é que era essa rotina de trabalho? Olha, vamos lá, Justiça Comum, nós tínhamos um fórum, que era na Joca Brandão, hoje é o chamado Fórum Universitário. O Fórum Universitário. Então foi já uma grande conquista a construção daquele fórum, só que logo ficou defasado, né? Justiça do Trabalho, tinha 2 varas, uma funcionava num prédio, outra funcionava no outro. Então você advogava na área trabalhista, tinha audiência às 14 horas na primeira vara, que era num prédio. Às 14h30, numa outra vara, que era um prédio 100 metros adiante. Você não tinha como atender, tinha que se desdobrar, como se diz, se virar nos 30. Então, tudo isso eram dificuldades. E a partir do momento que conseguimos concentrar, através de apoios, num só local, que é o Fórum Trabalhista, obviamente, facilitou. Mas essa era uma dificuldade natural na época, entende? Tá? E ainda bem que unificou, né? Um pouco aproximou, porque com o trânsito que a gente tem hoje em Itajaí, o senhor teria que se virar em 60, né? Não mais nos 30. E outro detalhe, né? Não tínhamos esse equipamento móvel hoje, né? Que é também o celular, o né? celular. Tá? Era o telefone do discar mesmo, olha, liga para lá, pede para segurar um pouquinho, entende? Tá? Aguardar um pouco. Então eram as dificuldades. Mas isso possibilitou com que nós valorizássemos cada vez mais a nossa profissão, né? Tá? E sempre você tinha que cada vez mais se aperfeiçoar, estudar, mas esse era um grande desafio, né? A Justiça Federal. Eu vou citar um fato aqui. Quando eu comecei a advogar, a vara federal era em Florianópolis. Então a gente tinha que se deslocar a Florianópolis para fazer uma audiência, para protocolar uma ação, entende? Depois veio para Blumenau. Já aproximou-se e mais tarde veio para Itajaí através da luta da subseção. Então, são conquistas que realmente hoje, né, trazem um benefício para todos. Tá certo. Doutor Morelli, vamos para mais um intervalo. A gente vem ainda com o nosso último bloco falando sobre a participação dos advogados nas discussões em benefício da classe.
volta com o último bloco, conversando com o Dr. Morelli. Eu gostaria de saber, como é que o senhor analisa a participação dos advogados hoje nas discussões quando se referem à Ordem dos Advogados do Brasil? Temos profissionais mais atuantes? Sim, a Ordem dos Advogados, me permite dizer, ela não é dos advogados somente. É a Ordem dos Advogados do Brasil, quer dizer, ela é do Brasil. E nem todos os advogados, principalmente os mais novos, ainda tiveram uma visão completa do que é a OAB, a sua importância na redemocratização do país, na condução da estabilidade do país. Então, o que eu posso dizer é que os advogados, hoje já são um maior número, basta ver a nossa subseção, e já tem mais consciência da importância do órgão de classe. Porque nós, advogados, individualmente, praticamente não somos nada. Se nós não tivermos uma instituição forte, uma instituição atuante, nós teríamos enormes dificuldades de exercer a profissão. E hoje, em qualquer local que você vá, qualquer palestra, qualquer evento, e você está representando a OAB, a gente vê os olhares diferentes. Então, o que eu posso dizer é que os advogados precisam realmente da OAB. Agora, a OAB só será cada vez mais forte, mais participativa, se os advogados participarem. Quer dizer, é um trabalho de mão dupla. Não basta eu querer uma instituição forte. O que eu estou fazendo para a minha instituição e não o que eu posso esperar dela. Aí então entra uma pergunta, o senhor menciona a participação dos profissionais na ordem, Mas vamos além, a participação dos profissionais, dos advogados dentro das gestões, O senhor teve a oportunidade de fazer parte de uma gestão, depois atuou como também, secretário, sempre esteve envolvido ali naquele período de 15 anos que o senhor mencionou. Qual a importância do advogado quando ele ingressa realmente numa gestão? Ele tem que ter a consciência que ele agora tem o grande desafio de atender a comunidade dos advogados. Quer dizer, tem que se despojar um pouco das questões pessoais, individuais e entender que ele tem que dar uma contribuição para a classe. Quando eu fui eleito vice-presidente da OAB estadual, foi em 98, 99, 2000, encerrou nosso mandato. Eu tinha como missão, dentro da instituição, fazer a ligação com as subseções. Na época, nós tínhamos 32, 33 subseções no Estado. Qual era o grande desafio? Fazer com que as subseções desenvolvessem cada vez mais, no seu âmbito municipal ou regional, ações que comprometessem os advogados com a comunidade. A sociedade, ela só será cada vez mais, vamos dizer assim, justa, ela terá cada vez mais desenvolvimento e principalmente segurança, se os advogados comprometerem-se justamente com aqueles princípios que regem o nosso estatuto, ou seja, a defesa da democracia, da Constituição, a defesa da boa aplicação das leis, e a segurança jurídica, porque nós precisamos desses institutos para poder dar uma satisfação. Então, hoje eu vejo que as subseções, e aqui em Itajaí, há esse comprometimento, felizmente. E, em geral, as outras subseções do Estado. Em resumo, seria esta minha observação com relação à participação dos advogados nas subseções. Doutor Morelli, o que mais lhe preocupa dentro da profissão hoje? Boa pergunta. O advogado hoje ele tem que ser um empreendedor praticamente, Tem que estar conectado com o mundo real, com a inovação. Mas o que mais me preocupa, assim, de uma certa maneira, é que a advocacia ela não seja vulgarizada. Ou seja, ela tem que ser uma advocacia de alto nível, uma advocacia comprometida, Porque a OAB ela tem um nome, mas se ela tem um nome foi porque os advogados construíram esse nome. E a minha preocupação é que ainda há, principalmente hoje,
pela facilidade de obter uma inscrição na OAB, mesmo tendo o exame de ordem. Um bom número de colegas advogados que não dão o devido valor à nossa instituição. E nós precisamos fazer com que a nossa instituição seja cada vez mais forte, esteja acima dos nossos interesses. Então aí nós vamos conseguir cada vez mais ocupar um espaço de destaque na sociedade. Basta ver na nossa comunidade, né, na nossa sociedade, a importância da OAB. Né? A própria Câmara de Vereadores, em determinados momentos, consulta a OAB. Mas a OAB por si não, os advogados. E aí nós temos uma diretoria, tem um conselho, ou seja, nós temos hoje profissionais altamente competentes e gabaritados para representar a nossa instituição. Mas precisa que outros venham também, né? E olhando sempre para o foco maior, que é a própria instituição. Vamos aproveitar a sua presença, né, aqui, já que o senhor também tem, né, uma trajetória longa na cidade de Itajaí, deve ter bastante histórias para contar para a gente, né? Conseguiria lembrar, assim, de momento de uma história marcante dentro da advocacia ou com a sua participação, a participação de um outro colega? O que vem na mente quando eu lhe pergunto, né? Conta para mim uma história marcante dentro da advocacia. Eu poderia citar 2 exemplos. O primeiro, quando comecei a estudar a faculdade de Direito, a nossa faculdade ainda não era reconhecida. E foi uma grande luta para ela ser reconhecida como uma instituição de ensino pelo MEC, possibilitando que, ao concluir o curso, tivéssemos um diploma, coisa que não tínhamos até então. Isto no que diz respeito à nossa universidade. Com relação à advocacia propriamente dita, ou com relação à OAB, eu vejo que o grande salto que nós demos aqui foi quando nós abraçamos, né, as grandes causas do município, principalmente por ocasião da votação da lei orgânica do município, que é a Constituição do município. Nós temos a Constituição Federal, a Constituição Estadual e temos a Constituição do município, que é a lei orgânica. E naquele momento, que foi um período de praticamente 1 ano de debate, de discussões, nós, advogados, através da OAB, dos companheiros, apresentamos inúmeras sugestões para que tivéssemos uma lei orgânica justa para os munícipes. E eu lhe afirmo que a lei orgânica do município de Itajaí é uma das leis mais bem elaboradas do nosso estado, que serviu inclusive de modelo para outros municípios. Então são fatos desta natureza que faz com que a gente, como advogado natural da terra, né, sente-se um pouco envaidecido, porque foi um trabalho muito bem elaborado, até porque tinham vários colegas advogados, que me permitem, o doutor Manuel Rodrigues da Conceição, doutor Ademir Manuel Furtado, já falecido, e tinham outros bacharéis que deram enormes contribuições para que tivéssemos essa lei orgânica. Doutor Moleri, 1 minutinho para a gente encerrar então a nossa entrevista sobre as instituições brasileiras. Como o senhor avalia o papel dos poderes? Primeiramente, temos que entender que num sistema democrático, né, nós temos que ter os 3 poderes funcionando harmonicamente. Executivo, legislativo, judiciário. Então não temos como sair fora disso, se queremos ter um país civilizado, avançado e moderno. Infelizmente, né, de uns tempos para cá, está havendo um conflito muito acirrado entre poderes. Tem uma série de questões que, se ficássemos aqui falando, iríamos um bom tempo. Mas eu vejo como fundamental hoje o Brasil, principalmente esses que têm a missão de dirigir, tanto do Executivo quanto do Legislativo ou do Judiciário, olhar para o Brasil. Não olhar para si ou para grupos, mas para o Brasil. Nós temos grandes desafios. E nós sentimos que, a partir do momento, e isso na história de qualquer país democrático, é onde houve uma harmonia, uma ação conjunta dos poderes da República, esse país desenvolveu-se e cresceu. Então, na verdade, o que a gente espera, né, e aí a OAB tem um papel importante, porque ela intervém muito, principalmente no judiciário e legislativo, para que possamos ter, né, esta harmonia e, obviamente,
possibilitar com que o nosso Brasil, no menor espaço de tempo possível, possa ter realmente possamos ter um Estado, né, forte, um Estado democrático e onde reine a paz, a harmonia e a prosperidade. Tá certo. Fica então a mensagem aí final do Dr. Moleri. Muito obrigada pela sua participação. A gente espera poder ter uma outra entrevista então com o senhor. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, os colegas da OAB, né, a você que brilhantemente conduziu, e desejo a todos, né, sucesso e que possamos ter um Brasil cada vez melhor. Não só um Brasil, mas a nossa pequena pátria Itajaí também, né? Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Lembrando você que acompanha o programa OAB na TV todas as terças-feiras às 10h30 da noite, aqui na TV Câmara, e reprise às quintas-feiras também às 10h30 da noite.